Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. Irmãos, nós estamos vivendo um período de mudanças drásticas que afetam o mundo o qual conhecíamos até então. Desde o início do ano do Criador, isto para quem segue o calendário lunisolar, percebe que o mundo entrou em uma nova fase, em um novo momento para a humanidade. Isto tudo tem a ver com a inversão do campo eletromagnético da Terra. Esses eventos e momentos saltam aos nossos olhos, mas muitos ainda dormem e estão desapercebidos. E nesse vídeo adentraremos neste assunto. A inversão é um evento cíclico de refinamento da Terra. A última grande inversão eletromagnética ocorreu durante o dilúvio. Na época de Noé, o mundo foi destruído por água. Os continentes antes do dilúvio de Noé eram unidos, a chamada Pangeia. No livro de Enoque, quando Adão foi removido do Éden, é dito a ele que a terra seria destruída 2 vezes, uma pela água e uma pelo fogo. Assim, 2 pilares foram erguidos, um de pedra para ser consumido pelo fogo e um de barro para ser consumido pela água. O pilar que ficasse erguido após a primeira destruição mostraria aos moradores da terra como se daria a próxima destruição. Em mitologias antigas, muitos povos apontam para um novo evento mundial que ocorrerá novamente e fará um reset na Terra. A cada inversão, o mundo se expande. Antes de Noé, o mundo era menor. Existia somente um continente e menos água. A Terra encheu-se de água após o dilúvio. Na inversão, há uma mudança drástica no eletromagnetismo da Terra, que ocasiona diversas mudanças. Alguns elementos químicos deixam de existir e outros são criados através do plasma. Além disso, a atmosfera muda a composição dos gases, o que explica haver gigantes e animais enormes durante a época pré-diluviana. As árvores eram maiores também. Tudo isso explicado pela diferença do eletromagnetismo da Terra. Havia mais oxigênio na atmosfera, mais vida, mais longevidade. Observem a descendência de Adão antes e após Noé, descrita em Gênesis. Antes do dilúvio, todos viveram mais tempo do que as gerações pós-dilúvio. Isso ocorreu tanto pela contaminação genética do DNA adâmico, quanto pelo aumento do eletromagnetismo da Terra. Fenômenos espirituais, metafísicos, eram mais comuns na era antediluviana por causa do eletromagnetismo. Inclusive, isso voltará a ocorrer no tempo em que vivemos, com a diminuição do eletromagnetismo da Terra. O eletromagnetismo nos prende à Terra, não à gravidade. Ele ajuda a aprisionar os seres aqui, tanto os humanos quanto os anjos caídos e seus filhos. O Messias vem para romper esse ciclo e tirar os seus desta prisão. Mas antes que tudo isso aconteça, nós, os santos e os anjos caídos, teremos mais poderes espirituais, sensoriais, devido à queda do eletromagnetismo. Hoje, estamos no limiar de grandes mudanças, tanto na Terra como no céu. A Terra pertence ao reino do Criador, mas foi isolada após a queda de Lúcifer e o pecado original. Por onde olhamos, nas notícias que vemos, é inegável que estamos vivendo uma fase de mudanças, de transformações, apresentando padrões diferentes do que a humanidade estava acostumada a ver nos séculos recentes. Sinais estão cada dia mais evidentes de grandes mudanças no céu, no clima, nos animais.
Isso tudo estaria vinculado ao difundido aquecimento global e causado pelo homem? Ou ainda a tecnologia HAARP? Já reparou que no modelo heliocêntrico essas mudanças nunca são associadas à inversão do campo eletromagnético? No heliocentrismo não há um consenso sobre como ocorre a inversão magnética, um evento tão importante. Por que será que essa informação não é pesquisada e difundida pela NASA, outras agências espaciais e a mídia no geral? Parece que há algo que não querem que a humanidade saiba. Lembre-se, irmãos, o mundo todo jaz no maligno. Não apenas uma parte dele, é o mundo todo, e toda forma de governo e ensino a que fomos submetidos. Existem dois modelos para explicar a cosmologia da Terra: o geocêntrico e o heliocêntrico. O heliocentrismo é a teoria, um modelo difundido pela ciência moderna, em que o Sol é o centro de tudo. A questão do Sol ser o centro neste modelo está em associação com a adoração ao Sol, que muitos povos pagãos faziam, como os Sumérios, a Babilônia, o Antigo Egito, e essa adoração ainda é feita pela ciência. Os homens que difundiram a ideia do Sol como centro do universo, como por exemplo Platão, Galileu, além de Darwin e Newton, que ajudaram a perpetuar este modelo, são todos ligados a sociedades secretas, que ainda hoje têm esse culto ao Sol bem marcado. A elite que governa o mundo quer que a humanidade adore os astros. Sunday significa dia do Sol, assim como outros dias da semana, como sábado, Saturday, dia de Saturno, martes, terça-feira, em homenagem a Marte, viernes, sexta-feira, em homenagem a Vênus. Veja o nosso vídeo Calendário Gregoriano, História e Paganismo, no qual falamos sobre este tema, no nosso canal mesmo, no YouTube. E por que isso, irmãos? Por que essa adoração aos astros? Porque cada astro está ligado a uma estrela errante, a um anjo caído de alta hierarquia, inclusive Satanás, que governavam esses locais, esses acessos. O que precisamos saber é que cada astro, cada local deste está ligado a um portal, ao governo de um portal para determinada região celestial, determinada dimensão. O livro de Enoque registra 10 céus, dos quais 3 foram recolhidos pelo Criador após a rebelião celestial. Cada um destes céus é acessado a partir de um portal específico, que era controlado por um ser celestial, um anjo caído, uma estrela errante, um ser celestial que caiu. Outra coisa interessante é: por que não temos nenhuma imagem real da Terra? Já pararam para analisar isso? Se você procurar no Google, verá que todas as imagens são imagens geradas por Photoshop, por CGI. Agora, por que isso? A própria NASA fala que é impossível tirar uma foto da Terra. Isso não é, no mínimo, esquisito? Pensem bem. Aliás, nos é ensinado que NASA é a junção das siglas das palavras Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Mas no hebraico essa palavra tem um significado bem peculiar e no mínimo inusitado. Em hebraico, NASA significa enganar, desencaminhar, iludir. Outra coincidência marcante é que as palavras NASA parece uma corruptela, uma menção velada à palavra nazi. Lembrando que seus principais fundadores, a começar pelo engenheiro alemão Werner von Braun, eram nazistas.
capturados pelo alto comando americano como espólio de guerra e transferidos para os Estados Unidos sob a Operação Paperclip. Outro precursor da NASA foi o engenheiro de foguetes satanista Jack Parsons, um dos fundadores da JPL, Jet Propulsion Laboratory, centro tecnológico fundamental no desenvolvimento da tecnologia espacial pré-NASA. Além disso, poucos sabem que quase todas as missões da NASA são regidas pela Gemátria, além de sempre apresentarem nomes associados à mitologia e deuses antigos, que são, na verdade, homenagens a anjos caídos. Todos os astronautas são maçons ou pertencentes a alguma sociedade secreta, e o vetor no símbolo da NASA é, na verdade, a língua bifurcada das serpentes, em alusão ao domínio de Satanás, a antiga serpente, e a sua semente, a semente da serpente. Há muitos filmes que mostram a Terra sendo um globo, e isso é uma propaganda para a programação preditiva da sociedade. Lembre-se, o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, todas as organizações e agendas andam em conjunto, caminham juntas para enganar a humanidade e fazer com que a maior parte possível dos homens e mulheres finquem raízes nesse mundo caído, para serem consumidas pelo fogo. E isso se intensificou muito durante a Guerra Fria, quando Hollywood, principalmente, teve a sua expansão pelo mundo todo. Entendemos que a Guerra Fria, orquestrada após a Segunda Guerra Mundial, foi um pano de fundo para que as sociedades secretas no comando de Satanás estudassem a cosmologia real da Terra, os eventos que se aproximam, para se prepararem para a inversão, que é a ira do Criador sendo derramada sobre a Terra. Quando pesquisamos sobre Terra plana no Google, a maioria das imagens que aparecem são bizarras e não fazem sentido. Ou se são parecidas com o modelo verdadeiro, são imagens muito simplistas, por se dizer. Essa é uma grande guerra de propaganda e narrativas. Uma pessoa séria que vai pesquisar sobre esse assunto e vê essas imagens ridicularizadas já entra em negação. Além do que a teoria do heliocentrismo, teoria porque nunca foi comprovada, sempre foi uma teoria. Essa teoria é amplamente divulgada e ensinada pelo sistema educacional, que todos nós sabemos quem criou e quem financia. Olhem as capas desses livros de ciência, todos com a propaganda desse modelo. Este ainda colocando Saturno em destaque, em homenagem a Satanás, que está preso no quinto céu, de onde sairá com o enfraquecimento dos anéis de Saturno. Neste, vemos a narrativa do aquecimento global, incutida já nas mentes das crianças. Enfim, irmãos, o mundo é um verdadeiro teatro, uma verdadeira guerra de propagandas e narrativas que Satanás quer que você acredite e nas quais se molde. William Shakespeare, que também participava dessas sociedades secretas, disse em seu monólogo, abre aspas, "As you like it." O mundo é um palco, os homens e as mulheres, meros artistas, que entram nele e saem dele. Fecham aspas. O mundo é realmente um teatro. Nós vivemos em uma Matrix. Mesmo assim, ao longo da história da Terra, o conhecimento foi passado, como num telefone sem fio, através dos povos e culturas, e por isso é tão difícil encontrar a verdade. Inclusive porque o próprio Satanás se incumbe de tentar esconder a verdade. Não à toa ele é o pai da mentira. A verdade, ela existe, mas ela está escondida. O fato é que vivemos em um mundo repleto de mentiras. O modelo geocêntrico é um modelo conhecido por todos os povos e civilizações antigas, inclusive pelos hebreus, e trata a Terra como centro deste reino em que estamos. Mas você pode dizer,
Antes a tecnologia não era tão evoluída e os povos enxergavam diferente. Será mesmo? Os relatos históricos, irmãos, que ouvimos contrariam essa ideia. A arquitetura e tecnologias de sociedades antigas contrariam essa narrativa. As escrituras e histórias bíblicas contrariam a ciência. Você acha mesmo que o Espírito do Eterno, com toda a sua sabedoria, ao ditar e inspirar os autores em seus textos, diria algo aos escritores que fosse uma mentira? Ou somente uma analogia, como o sistema religioso diz? Será mesmo que esses irmãos do passado, que foram usados para conhecer os mistérios do Criador e contar a história da humanidade, iriam ser tão limitados em conhecimento como querem que concluamos? Será que essa não é uma narrativa que querem que você aceite para não entender e não se preparar, principalmente espiritualmente, para os eventos que estão em curso e que ainda irão acontecer na terra e nos céus? Como os povos, principalmente os cristãos, reagirão quando virem eventos catastróficos sobre a terra, sem saber do que se tratam e esperando uma salvação do seu corpo, da sua carne, apregoada sistematicamente pelo sistema religioso que tarda em vir? Reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Quando você entende a verdadeira cosmologia da Terra, o real formato da Terra, você entende a verdade. Você entende quem te criou, quem criou todas as coisas e qual o propósito da nossa passagem por este reino. Entende o que é e como realmente se dá a grande tribulação, o fim dos tempos descrito nas Escrituras. Isso tudo cientificamente. Esse, portanto, é o motivo pelo qual esse assunto é escondido de você. É escondido da humanidade. Muitas teorias da conspiração são mostradas em filmes, discutidas em grupos científicos. Mas por que as teorias do modelo da Terra não são discutidas e não são pesquisadas? Satanás quer esconder essa verdade para que todos fiquem perdidos, sem fé, e no fim estejam fracos espiritualmente. Não à toa, nesse tempo final de revelações, o Pai tem ensinado e trazido este assunto no meio dos despertos, para preparar os eleitos. Na verdade, os eventos passados estão conectados com a inversão eletromagnética, a que estamos sujeitos no fim dos tempos. Como todos os povos antigos que testemunharam a primeira grande inversão, explicam a inversão de acordo com a cosmologia antiga, inclusive o povo hebreu. Há relatos em todas as culturas antigas de eventos e cataclismas que causaram grandes mudanças na Terra e extinções em massa, inclusive de suas próprias civilizações e antepassados, eventos que mudaram completamente o mundo antigo. Isso tudo marcado em artes, tradições culturais e mitológicas, e inclusive em calendários. Os povos antigos tinham a cultura da astronomia bem marcada e analisavam sinais no céu. A ciência e a cultura atual não conseguem explicar os fenômenos que estamos vendo nos céus e na Terra. Será que isso é porque nos afastamos demais dos conhecimentos dos povos antigos, transmitidos pela semente adâmica? Já reparou que todas as religiões do mundo esperam o fim do mundo, o fim das eras, o Apocalipse? E a ciência moderna se afastou desse conceito, que sempre foi unanimidade entre todos os povos, inclusive hoje. Todas as religiões esperam pelo Apocalipse, um assunto tão importante, mas que é tratado com desdém pelos que escrevem a história e pelos que criam as narrativas e parâmetros para a sociedade. Isso não soa estranho aos seus ouvidos? O Apocalipse, que é algo cultural e conhecido por todos os povos, não é explicado pela ciência, mas há explicações científicas para tudo o que estamos presenciando e presenciaremos, que é a inversão eletromagnética causada pelo plasma. Falaremos sobre isso e muitos outros desdobramentos nos próximos vídeos sobre a inversão do campo eletromagnético da Terra.
Queridos irmãos, vamos ficando por aqui. Queremos agradecer pelo seu apoio em nos ajudar a expandir e a repassar essa mensagem para muitos que ainda precisam despertar. Agradecemos o seu apoio, curta o vídeo, deixe sua mensagem, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Fiquem todos na paz do Eterno. Shalom.